quer mudar pra você se ver melhor. Aqui na TV Assembleia. Olá, boa noite. No ar o programa Questão de Ordem, nesta quarta-feira aqui abraçando aos nossos milhares de telespectadores e também de ouvintes que ouvem o programa de terça a sexta. O programa também vai ao ar na FM Assembleia pelas ondas do rádio 96,7 às 10 da noite. Você vê aqui na TV e ouve o programa com qualidade digital na FM Assembleia 96,7, terça a sexta às 10 da noite, às 22 horas. Ontem a gente recebeu aqui o secretário Arthur Bruno, o cientista-chefe da Secretaria de Meio Ambiente, e uma coisa leva à outra, né? Porque na sexta-feira eu conversei aqui com o Célio Fernando de Mello, que é o secretário da Articulação da Modernização do Estado. A gente falou muito em planejamento, nós falamos muito em contratos que o governo do Estado do Ceará tem feito, em projetos, numa perspectiva do médio e do longo prazo, sem que isso signifique deixar de fazer as coisas do dia a dia, né? Melhorar a educação, melhorar a estrutura de saúde, melhorar a qualificação profissional, a inovação, mas de olho em grandes projetos, alavancas, para que o Ceará dê um salto qualitativo, que não é da hora do dia para a noite, né? Em médio, isso precisa de quê? De planejamento. A gente falou isso na sexta, aqui com o Célio. Falamos ontem com o Bruno, o secretário Bruno e o professor cientista-chefe lá, que também é do Labomar, da Universidade Federal. Por quê? Porque o Ceará está mapeando um planejamento estratégico que é exemplo para o Brasil do seu mar, do seu oceano. Isso vai otimizar, por exemplo, a utilização do mar como ativo econômico para o Estado. Isso também dentro de um planejamento. Tanto que o projeto foi apresentado à Marinha do Brasil e o Ministério da Marinha ficou impressionado porque o Ceará está saindo na frente. A gente está falando tudo isso aqui porque está em curso um processo de planejamento que é o Plataforma Ceará 2050, que estabelece o planejamento como ferramenta estratégica do desenvolvimento das políticas públicas do Estado do Ceará. Não por acaso, a Assembleia acaba de aprovar agora, no dia 30 do mês de março, esse semestre, a Assembleia que já entrou em recesso no seu plenário, mas no dia 30 de março, os deputados estaduais aprovaram aqui uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, que foi enviada pelo governo, que alterou a Constituição do Estado, incluiu o Planejamento Estratégico Estadual de Longo Prazo, Ceará 2050. Ou seja, o projeto Ceará 2050 é uma política de Estado, não é de governo. Isso é muito bom, porque o governador que vai ser eleito este ano, seja lá quem for, nós teremos eleições em outubro, ele vai dispor, não é, dessa ferramenta, ele vai dispor do próprio programa Ceará 2050, ele não vai precisar reinventar a roda, porque o Ceará tem um caminho já traçado em cima de planejamento, não é, que o Ceará tem alcançado melhorias significativas, embora muita coisa a ser feita ainda, diminuição de desigualdade, etc., porque nós temos uma política que vem tendo sequência ao longo dos últimos governos, dos últimos 30, dos últimos 40 anos. Esse é o tema do programa, porque o professor José de Paula Barros Neto está aqui comigo, ele sempre vem ao programa, é um grande colaborador, e ele coordena a Plataforma Ceará 2050, que é uma parceria do governo com a academia, com a Universidade Federal do Ceará. Ele é professor titular da UFC, já dirigiu o Centro de Tecnologia da Universidade Federal, ele é professor do programa de pós-graduação em Administração e Controladoria e também do programa de pós-graduação em Engenharia Civil, Estruturas e Construção Civil da Universidade Federal. É graduado em Engenharia Civil, é engenheiro formado pela UFC, com especialização em Engenharia de Produção, também pela Universidade Federal. Ele tem mestrado em Engenharia Civil pela Universidade Federal Fluminense, a UF, e é doutor em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O professor José de Paula Barros Neto, que coordena o Ceará 2050, a partir de agora comigo no Questão de Ordem. Professor, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Da outra vez que o senhor veio aqui, a gente falou muito da importância dessa ferramenta, que agora virou uma lei.
uma Sim. PEC. Ou seja, o que está se construindo é uma política realmente de Estado, como o senhor sempre falou das outras vezes. Que bom. Qual a importância disso, professor? Bom, eu acho que você até na abertura... Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite. Na abertura você falou do projeto lá conduzido pelo Arthur Bruno, né? Isso, do mar, dos oceanos. E que surpreendeu, né, a Marinha e tudo mais. E eu acho que esse... E foi apresentado, professor, me permita, agora num encontro sim, lá em Lisboa. Em Lisboa, eu acompanhei. Isso. E assim, é interessante porque também nós estamos indo para um processo, pode-se dizer assim, inovador, né? Porque assim, nós trabalhamos o planejamento, fizemos o planejamento, né, conforme, né, tiramos várias ideias, propostas, soluções e tudo mais. Mas você sabe que tem aquela brincadeira de que papel aceita tudo, né? Papel aceita tudo. Então, agora, o grande desafio não é nem tirar do papel, certo? É criar a governança para que esse plano realmente se perpetue. Não o plano que a gente fez, mas a ideia, o processo, a proposta do plano. Então, essa criação da PEC aí, né, essa alteração na Constituição, ela é um fato muito importante. Por quê? Porque ela colocou na hierarquia de planejamento do Estado a visão de longo prazo, certo? Porque normalmente a visão e isso é na grande maioria dos estados, é o PPA, certo? Que é o plano plurianual. De 4 anos. De 4 anos, que pode ser assim, uma visão de médio prazo. Médio prazo. E essa visão, e agora o que acontece? Para fazer o PPA, eu vou ter que olhar para um planejamento estratégico de longo prazo. Neste caso, fazer um PPA coerente com o que... Neste momento agora, é o Ceará 2050. Pronto. Né? Pode ser assim, esse nome fantasia. Mas a ideia é que, por isso que a gente hoje vem trabalhando, né? E essa é uma das ações ligadas à questão de governança, que é para que o plano ele sobreviva. A ideia do plano, obviamente que como eu todo planejamento que eu faço, eu trabalho vislumbrando o futuro, né, é uma ideia, pode ser que lá na frente eu não consiga, ou tenha que mudar. Vou dar um exemplo. Quando nós fizemos o plano, né, o Ceará 2050, né, entramos no detalhe e tudo mais. Primeira fase, a primeira fase, nós, por exemplo, não discutimos hidrogênio verde. Mas não foi por descuido, não. Foi porque realmente não era uma pauta que se mexia naquela época. Então, esse foi muito... Então, assim, isso vai acontecer ao longo de todo o processo, né? Obviamente que agora, nesse momento, nós estamos também, não é refazendo, mas adequando, fazendo novo, né? Para poder isso aí, obviamente, entrar no planejamento. Tá entendendo? Porque esse planejamento também é dinâmico, não é, professor? Dinâmico. É bom que se estabeleça isso. Por exemplo, o governo que vai ser eleito, o governador a ser eleito, ele tem os programas dele, ele vai assumir os compromissos dele, seja lá quem for, mas quando ele assumir o governo, ele, inclusive, vai ter a responsabilidade de mandar aqui para a Assembleia o PPA. Sim. Porque ele assume com o orçamento que vai ser aprovado aqui, pelo atual governo, mas ele vai organizar o PPA dos próximos 4 anos, mas aí ele já coerente com o planejamento estratégico, que é chamado Plataforma Estratégica de Desenvolvimento de Longo Prazo do Estado do Ceará, Ceará 2050. Isso. Essa é a ideia, né? Essa então, é a ideia. Assim, qualquer outro governante, né, ou ele vai ter duas opções. Se for inteligente, aproveita que está aí, né? Não, mas ele tem duas opções. Aliás, mais de uma. Ele tem a opção de aproveitar o que tem aí, ele tem a opção de fazer um novo planejamento, aí ele pode fazer. Perder tempo. Mas vamos dizer, a opção dele isso aí é prerrogativa, sim, não posso tirar isso aí. Certo. E a outra opção é retirar essa questão do planejamento de longo prazo da lei. Entrar aqui na Assembleia e pedir para retirar, que também é prerrogativa, o governo tem. Né? Mas, não seria muito interessante, mas não tudo bem. seria, porque também a gente tem que avaliar que, né, apesar de ainda termos muito o que fazer no nosso Estado, independentemente das questões ideológicas, né, nós temos ainda uma pobreza muito alta, nós temos uma desigualdade altíssima. Então, a gente tem... Mas o Ceará vem evoluindo nesse processo. Tá aí os números mostram, né? O Ceará tem crescido mais do que o Nordeste, tem crescido mais do que o Brasil, né? Então, isso é fruto, né, de uma... Não vou dizer de políticas públicas responsáveis, certo? Então, assim...
Hoje, por exemplo, qualquer governante que entre, aí, independente de quem seja, não, como é que se diz? Não vai retirar todo o investimento que foi feito em educação, por exemplo. Não, Certo? Então, mudar todo. Ele pode fazer ajustes, vou fazer isso aí também Normal, é normal, né? mas ele vai continuar. A responsabilidade fiscal do Estado também é uma coisa que já foi, eu posso dizer assim, até uma conquista da sociedade. Certo? Então, hoje, qualquer pessoa que entre vai ter que ter muito cuidado para não perder isso que foi conquistado. E, obviamente, vai ter todo o desafio de conquistar novas coisas, né? Que eu acho que é importante, faz parte da gestão de qualquer pessoa, também deixar a sua contribuição. Isso. Né? Então, assim, eu acho que o Ceará 2050, ele está aí para ajudar. Certo? Então, hoje, se você quiser, rapaz, como é que nós vamos pensar o Estado? Pô, nós temos hoje lá 20 programas estratégicos que foram definidos com ampla discussão. Temos lá 29 objetivos estratégicos. Assim, então, ele pode, o governador pode chegar e dizer, não, eu vou priorizar isso aqui, vou priorizar aquele outro, que também é uma prerrogativa dele. Né? Isso aqui nós vamos fazer agora, vamos aprofundar esse estudo aqui. Então, isso tudo vai fazer parte, né, desse processo, mas tendo um norte, que é o Ceará 2050. Certo? Então, acho que isso é muito importante. E aí, o grande trabalho agora dessa segunda fase é deixar instalada a questão da governança. Da governança. Que aí é justamente, ou seja, que você crie situações, por exemplo, de envolver o interior do Estado, de envolver a população, de envolver as lideranças do Estado. Então, assim, como é que eu faço isso aí? Nós temos um modelo que foi também discutido na primeira fase, que agora nós estamos discutindo com o governo, né? Estamos agora na fase de adaptação, até porque a própria lei que foi, né, a emenda constitucional que foi aprovada, ela precisa ser regulamentada. Então, a gente também está... Uma lei infraconstitucional. Que é justamente para... Né, lá está dizendo que é assim, mas como vai ser feito? Aí a gente agora também faz parte desse trabalho, desenvolver essa minuta, essa proposta de lei para ser discutida na Assembleia. Entendeu? Muito bem. Estou aqui com o professor Barros Neto, José de Paulo Barros Neto, que coordena a plataforma Ceará 2050. Ele é professor titular da Universidade Federal do Ceará. Só para situar o nosso público, os nossos milhares de ouvintes, o Ceará 2050, ele teve a primeira fase entre outubro de 2017 e abril de 2020, não é isso? Passou um pouquinho porque teve a pandemia, não é, professor? E agora está na segunda fase, que é a fase da governança. Foi uma ideia de unir, não é, o governo com a academia, a Universidade Federal. Então, foi traçado um protocolo entre o governo do Estado, a Universidade Federal do Ceará. Eu até cito aqui a fala do reitor da Universidade Federal, o professor Cândido Albuquerque, ele disse o seguinte: a ideia de criar um projeto de desenvolvimento a longo prazo, planejado como ação institucional do Estado, mostra maturidade administrativa e otimiza o dinheiro público. E ele disse algo interessante: a universidade, que é a nossa maior universidade, a federal, e o Estado caminham juntos na construção do desenvolvimento do Ceará. Como deve ser, né, professor? A universidade como parceira, a universidade não como uma redoma de cristal ali isolada da sociedade, mas a universidade como receptáculo de toda a caudatária. E isso é muito importante. Eu estava até conversando com o senhor aqui antes de começar o programa, saiu agora uma pesquisa mostrando a percepção da sociedade com as nossas instituições. E a pesquisa, inclusive, divulgada pelo Jornal Povo, mostra que a UFC ela lidera o ranking, inclusive na percepção do cearense, que acha a UFC indispensável ao projeto, e aparece muito bem também na pesquisa a Unifor, que ao longo dos últimos 20 anos se consolidou como uma grande universidade, inclusive hoje é referenciada como a melhor universidade privada do Norte e Nordeste do Brasil. E isso é um detalhe interessante, a UFC e a Unifor. Parece muito bem, a Unifor, inclusive, tem projetos de interação com a sociedade, com a prefeitura, com o governo, mostrando que esse é o papel da academia, né, professor? Não, com certeza. A academia serve também e que bom essa parceria, que bom certeza, que ela se e consolida. Essa é uma fórmula que já está aí no mundo todo. Né? Então, assim, eu acho que
Tanto a universidade, como o governo, como a sociedade, né, ao longo desses, pode-se dizer aí, 30 anos, 20, 30 anos, como é que se diz, mudaram nesse sentido. Ou seja, a universidade hoje está muito mais aberta do que era, certo? Hoje há uma interação, a própria, né, sociedade civil, iniciativa privada, também já reconhece a universidade como uma apoiadora, certo? Então, aí você acompanha vários e vários projetos com a Federação das Indústrias, né, com sindicatos. Citar um exemplo claro, o capacete Elmo é um grande exemplo de uma junção de esforços da academia, o setor produtivo e o governo do Estado, envolvendo a UFC e a própria Unifor. Isso, é fortíssimo. Esse é um exemplo clássico em que, vamos dizer, salvaram-se muitas vidas. Né, nesse processo. E virou uma referência nacional. Não, hoje ele como é que se diz, já está patenteado, já está sendo comercializado e tudo. Então, assim, e aí mostra, e não é só nisso, né? A universidade ela tem capacidade de ajudar em muitas coisas, né? Por exemplo, o hospital universitário, tá? Da UFC. Aí eu vou falar pelo UFC porque o da UFC não está nem pronto. Mas, por exemplo, hoje ele atende, né, aí em torno de 1 milhão de pessoas por ano. Olha aí. Então, olha o impacto disso. Um impacto muito forte, né? Então, você tem, né, o impacto também, né, em outros projetos de extensão. Então, assim, muitos projetos de pesquisa, muitas inovações. Então, eu acho que é esse ponto. E a universidade também, ela é um espaço do debate. Debate. Certo? De você, né, ideias novas. Naturalmente, né? Naturalmente. Então, por exemplo, né, os nossos professores estão sempre envolvidos com, né, outras instituições nacionais e fora do Brasil. Então, você está vendo o que é que está sendo feito, então estão trazendo outras inovações e tudo. Então, acho que a universidade ela é esse ente aí que, pode dizer assim, movimentar a sociedade, trazendo assuntos novos, tecnologias novas, novos pensamentos. Né? Então, acho que esse é o papel da universidade, de trazer esse debate, né? E ajudar, né, a sociedade a melhorar. Nos diversos aspectos. Né? E aí, dando ao governo as ferramentas para que ele possa, porque cabe ao governo, que é o ente, não é? Que inclusive é referendado pelo povo, né? A cada 4 anos a população escolhe um líder para tocar, em nome de toda a população, projetos para impactar positivamente a vida do Estado. Então, a ferramenta Ceará 2050 vai servir para os governantes. Para os próximos governantes, o que vem agora aí, depois, daqui a 4 anos, porque é uma ferramenta de Estado, isso que é importante. E isso é interessante, pessoal. Hoje nós já temos alguns programas do próprio governo, os clusters econômicos. Os clusters econômicos. De desenvolvimento e inovação, já é uma ideia que veio, né, do Ceará. O próprio mapa aí, marinho, né, que já foi citado, ele tem uma relação com o Ceará 2050. Um dos nossos programas é justamente a economia do mar. Então, é um dos espaços que o Ceará tem que aproveitar. Então, como é que a gente aproveita o nosso meio ambiente, né? O nosso quase 600 quilômetros de mar, de uma forma correta, sem, né, comendo... E agora olhando para o mar, porque a gente está de costa, né, para o oceano. E não olhando, porque às vezes a gente vê o mar só com a questão turística. Não, ele tem muito mais potencial. Tem minério, tem a pesca, né, tem o turismo. Então, e nós temos uma faixa de mar que parece que o Célio e o Bruno disseram aqui, é 4 vezes maior do que o território do Ceará. É muito grande. É muito maior. Então, assim, nós temos hoje, né, eu acho que é uma grande, pode dizer assim, possibilidade para o Estado investir nisso aí. E nós não podemos deixar de olhar isso como potencial econômico. E aí, essa é interessante a visão da governança, porque a governança, ela é a nossa proposta, né, obviamente que ela está iniciando a fase de debate. Está em processo. Mas é criar uma visão de Estado maior, assim, uma visão de Estado, não é uma visão de governo. Isso. Certo? Então... Porque é difícil no Brasil, professor, me permite, estou aqui com o professor Barros Neto, da UFC, o Brasil é uma visão muito pequena, não é? Quer dizer, infelizmente, nós não temos a gente olha, por exemplo, a grandes nações, tudo lá foi planejamento de Estado, por isso que eles deram um salto, né? Se vê os Estados Unidos, a história americana é de grandes homens públicos com visões estratégicas, né? Você vê um país como a Austrália, bem mais jovem que o Brasil, é uma potência. E nós temos uma dificuldade imensa
talvez porque o doutor Célio falou muito aqui, nós temos um problema de formatação da nossa política, não é? Quer dizer, muita miudez, né, no debate, e isso atrasa muito. E isso é uma coisa muito importante, porque assim, a ideia... Porque quando o Brasil pensou estrategicamente, ele deu saltos. Sim. Deu saltos. E eu acho que nós temos que pensar, e aí uma visão de longo prazo, porque assim, a gente pode até dizer assim, rapaz, quem é contra a pobreza? Reduzir a pobreza? Ninguém. Ninguém vai dizer, rapaz, eu sou contra. Não. Agora, como eu vou reduzir, aí é uma... Com sustentabilidade. E aí é como eu vou fazer, mas todos nós temos que reduzir a pobreza. Sim. Certo? Isso eu acho que é um compromisso social, é ético. Isso. Certo? Isso é ético. Tá? Então, agora, como nós vamos fazer isso, aí nós precisamos ter um debate. Certo? E o Ceará 2050 está muito nisso, ou seja, a governança é muito trazer visões, né, para incluir esse segmento. Pronto. E você na economia. E trazer o que acontece. Você, quando for discutir uma situação dessa, você vai estar envolvendo, que aí envolvendo a sociedade civil, mas envolvendo também as grandes lideranças. Certo? Então, assim, não a decisão sempre será do governador? Sim. Isso aí você mesmo disse. Ele é referendado para isso. Ele é eleito. Então, agora, você tendo um grupo de discussão, de pessoas que possam trazer ideias, que possam, por exemplo, trabalhar junto. Né? Por que trabalhar junto? Tem ações que vão ser feitas pelo governo, mas vai envolver, por exemplo, a iniciativa privada. Né? Por exemplo, é bom que envolva. Por exemplo, a questão turística. Né? O governo trabalha muito a questão da infraestrutura. Isso. Mas a parte de hotéis, restaurantes e tudo mais é iniciativa privada. Sim. Então, como é que eu trabalho de forma coordenada nesse processo? Então, esse é um ponto. Aí tem também, por exemplo, a gente sabe... A Beira-Mar de Fortaleza é um bom exemplo dessa coordenação, de como a coisa ali, inclusive, agora a PPA dos Espigões, parceria privada, para otimizar e fortalecer a cadeia produtiva do turismo aqui em Fortaleza. Então, esse é um ponto. Então, esse é um ponto. Você criar um fórum, né, em que você traga essas grandes coisas e que todos possam colaborar. Certo? Possam trazer suas ideias. Como foi, por exemplo, nós tivemos aqui o exemplo lá da Covid, né, que foi coordenada pelo ex-governador Camilo Santana, em que ele tinha um grupo de pessoas que trabalhavam junto com ele. Comitê científico. Além do comitê científico, tinham também outras autoridades que não eram só científicas. Tinha um científico que trazia as informações, os dados e tudo mais, mas tinha um conselho, que tinha as universidades, tinha a Federação das Indústrias. Eu confesso que eu não sei exatamente, mas tinha um grupo ali que trazia ideias, discutia, trazia demandas, né? E muitas das decisões foram corrigidas por causa desse debate. Pronto, isso é importante. Isso. Então, e a ideia é quando você estabelecer essa governança, e que é o grande trabalho de que ela se estabeleça, né? Então já começamos agora com a legislação, é que você tenha também essas pessoas se comprometendo, porque no momento que eu também dou sugestão, eu também me comprometo. Certo? Então, no momento que eu estou pensando o Estado, eu estou pensando não só o governo, mas estou pensando, por exemplo, as universidades, estou pensando o setor produtivo, estou pensando as escolas, ou seja, vários entes que vão estar pensando juntos em relação àquilo ali. Certo? Então, a universidade vai precisar investir em tal coisa para poder dar o suporte. As empresas vão precisar investir para... Tá entendendo? Então, você pensa de uma forma coordenada. E é muito isso que se discute no Brasil, né? Cada um toma sua ideia, vai para frente, né? Sem uma visão de longo prazo, nem uma visão mais ampla, né? Você vê que a própria Universidade Federal estabeleceu o seu plano de governança agora na gestão do professor Cândido. Ele esteve aqui e contou. Sim. Quer dizer, a própria universidade, é um processo que já vinha, mas foi otimizado agora com ele, um plano de governança estratégica da universidade. Com certeza. E a universidade precisa. Precisa também. Aliás, todo mundo precisa ter isso aí, porque esse é um ponto, né? Todos nós somos passageiros aqui, né? Mas as instituições ficam. Né? Então, como é que você vai... Né? Hoje, por exemplo, né, os desafios que você tem, né, para todas as instituições é muito grande. Estou aqui com o professor Barros Neto, coordenador da plataforma Ceará 2050. Professor, o senhor citou aí, 20 grandes programas estratégicos foram formulados na primeira fase do plano Ceará 2050. Educação, saúde, infância, recursos hídricos, agricultura, segurança, energia, ciência, tecnologia, inovação, turismo, etc. O senhor
já foi coordenador técnico do Programa de Inovação da Construção Civil do Ceará, não foi isso? Não, sou ainda. Ainda é, olha aí. É um projeto com o Sinduscom. Pronto, Sinduscom, exatamente. E o Inovacom, não é isso? Isso, faz parte aí. Pronto. E o senhor coordena o grupo de pesquisa, assessoria e gerenciamento de construção civil, não é isso? É o meu grupo de pesquisa na universidade. Aonde a construção civil, já que o senhor tem, inclusive, doutorado na área, pode contribuir para alavancar o processo de desenvolvimento? Porque a construção civil tem um papel fundamental. Com certeza. Aqui no Ceará, qual seria o papel da construção civil, Não, por exemplo? A construção civil, ela a gente chama de indústria de base. Indústria de base. Certo? Então, ou seja, tudo que eu vou fazer, eu vou precisar da construção civil. Então, assim, hoje nós temos uma construção civil muito forte no nosso estado. Até para gerar empregos, inclusive. Com certeza. Né? Temos hoje a construção civil que aí ela precisa investir forte nessa questão de inovação. Então, a gente já vê as empresas se mexendo, né, o próprio Sinduscom puxando isso, o próprio Inovacom mais diretamente trabalhando com a questão da inovação. Né? Então, eu vejo um grande potencial. É uma indústria reconhecida nacionalmente, certo? Nós temos esse projeto, que é o Inovacom, que é um projeto que tem 23 anos, certo? É de 98, fez 24, né, para ser mais preciso, e que é referência no Brasil, certo? Não existe um programa como esse do Inovacom no Brasil, né, que tem lá mais de 30 empresas que trabalham pensando na inovação, desenvolvendo e tudo mais. Então, assim, eu vejo a construção civil ela é fundamental porque é ela quem vai, né, vamos dizer, dar as bases para todo esse crescimento aí que se pretende para o Estado, né, a partir desses projetos, desses programas aí do Ceará 2050. Né? Então, professor, me diga uma coisa, eu vou fazer para o senhor uma pergunta que eu fiz aqui ao Célio, professor Barro Neto. Qual seria, na sua visão, o senhor que está aí com a mão na massa lá nesse grupo, nessa parceria da universidade com o governo, nesse planejamento estratégico, qual seria a prioridade das prioridades para os próximos 4 anos, dentro da visão de que a gente vai formatar um plano plurianual, coerente com as questões que estão sendo alinhavadas, isso, evidentemente, dando ao próximo governo, ele pode corrigir, ele pode antecipar, ele pode priorizar isso aí. É o direito dele. Com certeza. O governador vai ser legitimado pelo voto para tocar as políticas públicas. Mas qual seria a prioridade da prioridade para que a gente possa avançar em termos de massa salarial? Eu fiz essa pergunta para o Célio, melhorar a massa salarial, com isso dinamizar mais a economia, com isso diminuir desigualdades. Né? Nós precisamos gerar, aqui no Ceará, continuando as nossas políticas de fortalecimento da educação, não é? De qualificação profissional, etc., etc. Mas a gente precisa melhorar a questão da massa salarial. Como é que faz isso, professor? Como é que a gente pode dar o up para também diminuir desigualdade nos próximos 4 anos? Bom, eu acho que hoje o Ceará ele tem condição de fazer isso, certo? Assim, ele vem se preparando, por isso então, hoje nós temos o Porto, tem um né? Porto. Que é um porto que é uma referência. Temos esses projetos ligados a hidrogênio verde, né? Que eu acho que já tem vários protocolos aí de intenção, né? Assinados. Né? Temos agora, até no começo de agosto, vai ter um summit, se eu não me engano, é 3 e 4 na FIEC, né? Sobre essa questão do hidrogênio verde. As empresas vão vir aqui ver o que é que o pessoal está fazendo. Então, assim, tem esse passo. Tem essa questão da economia do mar, né? Que é um ponto importante. O Ceará hoje tem uma capacidade, né, de digital muito forte, né? A questão do cinturão digital, das empresas que nós temos aqui. Então, assim, esse processo aí de transformação digital é um processo que o Ceará deve se aproveitar muito forte disso aí. Certo? Então, eu vejo né, a economia do mar, o hidrogênio verde, o próprio porto, né, que vai estar, e essa questão lá da transformação digital, o Ceará hoje está preparado e é um espaço que ele tem. Quer dizer, esse trabalho que a gente fez de organização, de criar condições, inclusive de equilíbrio fiscal que a gente desenvolveu ao longo do tempo, e mais, de referência em termos de respeito em contratos, né? Quer dizer, segurança jurídica, isso é importante. Porque senão a gente não está assinando esses protocolos que estamos. Com Dinamarca, com Holanda, agora, Porto de Roterdã. Com certeza. Agora, Renato, tem um projeto que aí assim, eu posso dizer que é o meu preferido. A Menina dos Olhos. A Menina dos Olhos. Qual é? Que é o Infância Transformadora, certo? Que é um projeto que está lá, um programa
que eu acho que esse é um programa, obviamente que nós estamos falando do recurso, mas é um programa que a gente tem que investir. E o que é o Infância Transformadora? É justamente você fazer todo um trabalho, pensar na infância logo da criança, certo? Ou seja, você trabalhar, é um projeto de longo prazo. Claro, preparar uma nova geração. Uma nova geração, né, para isso. Então, lá tem várias ações ligadas a essa né, tá entendendo? Essa infância. Porque se a gente fizer esse investimento nessas crianças, né, nós teremos um outro estado daqui a acho que isso é um ponto interessante. 20 a 30 anos, entendeu? Assim, então, eu sou realmente apaixonado por esse projeto, por essa infância transformadora, porque eu acho que é a base, certo? Então, hoje a gente mostra dados lá, nós tivemos um debate lá, né, até a presença do professor Sullivan Mota, né? Sim. E uma coisa que me deixou assim muito até assustado. E ele custaria quanto para implantar? Eu não sei, eu realmente não tenho de cabeça. Até porque a gente não entrou muito nesse nível de detalhe, porque como nós estamos em programas, eles precisariam de mais detalhes, né, para ter um valor. Mas o governo pode otimizar isso rapidamente, se quiser eu acho implantar. que isso é um trabalho para a sociedade. Isso. Certo? Mas lá o doutor Sullivan dizendo que uma criança já chegava ali com 3, 4 anos, com uma defasagem de vocabulário muito grande, que ia prejudicar a criança por resto da vida. Lá na frente. Lá na frente, entendeu? Então, assim, eu sei que é um projeto muito mais difícil, porque, né, você... Professor, o professor Barros Neto aqui, eu vi um documentário muito bom mostrando que, por exemplo, a Coreia do Sul investiu nisso. Sim. Os países escandinavos investiram nisso. Então, assim, em 30 anos eles deram salto. Quanto mais a gente investir nessa juventude, né, e nessas crianças... Inovação, tecnologia, computador, né, em sala de aula. E cuidado. cuidado. Certo? Nós temos hoje... Né, precisa cuidar dessas crianças. Cuidar das crianças. Certo? Então, assim, dar as condições para que elas cresçam e sejam o que elas queiram ser. Entendendo? Então, assim, hoje nós temos uma dívida muito grande com isso. Então, o Brizola dizia muito, eu me lembro bem, o senhor agora, quando o CIEPS, o projeto do CIEPS, que era do professor Anísio Teixeira, do tempo que ele era prefeito de Porto Alegre, e que ele levou para o Rio, com o Darcy Ribeiro, ele dizia muito, o Brasil tem uma dívida com as nossas crianças, né? Por exemplo, cuidar das nossas crianças. Tá entendendo? Então, assim, você não dá a oportunidade, não, eu posso... Você vai criar um problema lá na frente. Eu posso ser o que eu quiser, posso não ser nada, mas eu tenho que dar a oportunidade daquela criança ser. Então, eu já condeno. Então, esse é um projeto assim que eu sou fã e que a gente tem que valorizar. E acho que tem que puxar todo mundo nisso aí. Certo? Acho que é um projeto de sociedade. De sociedade. Não é um projeto de governo e nem de Estado, mas assim, de sociedade. Porque às vezes quando você fala projeto de Estado, é como se fosse assim, não, é o Estado, é coisa. Não, é um projeto de sociedade. De sociedade. Ou seja, eu me incluindo fortemente nesse projeto. Quando a gente está falando aqui do Ceará 2050, é um projeto para a sociedade abraçar o governo a partir desse projeto. Elaborar políticas públicas para a gente ter uma sociedade melhor em todos os níveis daqui a 20, 30 anos. E nós temos que ser capazes de produzir condições para termos um futuro melhor. Quando o senhor falou em criança, o senhor mexeu comigo, porque essa é a visão. Eu estudei pedagogia, estudei administração. Isso é uma condição sine qua non. Como é que você vai ter um país melhor daqui a 20 anos se você relega as suas crianças a não terem futuro? Então, não vai funcionar. Você vai ter um problema lá na frente. Com certeza. Com um menino de 15 anos que perdeu uma infância. Como é o nome do programa? Infância Transformadora. Professor Barros Neto aqui comigo. Professor, para a gente ser didático aqui, a primeira fase do programa Ceará 50, que está entrando na segunda fase, exatamente a questão da governança, foi feito um mapeamento dos problemas, não é isso? O que é que o Ceará fez nos outros 30, 40 anos? Quais são as principais soluções inovadoras? O que é que a gente avançou? Quais são os problemas que temos? Isso. Como é que a gente pode trazer inovações já testadas que deram certo, que ninguém precisa ficar só também buscando inventar a roda? A gente pode aproveitar bons exemplos, né, professor? Sim, claro. Claro, nós fizemos isso. Tudo isso já está feito. Vou dar um exemplo. Aqui a gente hoje tem esse projeto Cientista-Chefe, né? Tá. Certo? Esse projeto Cientista-Chefe foi uma experiência que nós conhecemos em Israel. Olha aí. Em que o cientista... Nós copilamos lá de Israel. Fizemos as adaptações, certo. Mas lá ele também tinha essa visão de trazer a ciência para o Estado. Porque às vezes fica como se fosse a ciência só para... Não, a ciência para o Estado. Certo?
Como E ferramenta de uma governança. Sim, e aí ele vai trazer soluções para o Estado. E tem outro ponto. Lá no Israel ainda tem uma visão, né, de que aquela solução que foi dada para o Estado possa ser vendida. O cientista vai virar uma startup e vai vender aquilo. E lá eles são campeões, né, startups? Sim, Israel hoje é referência. O Waze, por exemplo, é uma tecnologia israelense. Israelense. Né? Aquele tomatezinho cereja é israelense. É israelense. Certo? Então, assim, então, assim, eu acho que você tem que aproveitar tudo que tem. Certo? Então, nada de querer inventar a roda, certo? Agora, fazer as adaptações. Agora, também nós não podemos ficar dependendo dos outros, assim, não, eu vou comprar uma tecnologia. Posso até comprar, mas eu também tenho que trabalhar, porque normalmente quem desenvolve a tecnologia, que é o proprietário, é o cara mais poderoso. É o cara mais poderoso. Tem uma história muito interessante do livro do Chateau, aquele livro do Fernando Chateau, Moraes. o rei do Brasil. Pronto. E tem um fato lá, eu nunca me esqueci disso aí, eu li esse livro e ele que trouxe a TV para o Brasil. Né? Ele foi comprar lá, foi nos Estados Unidos, fechar o negócio. E chegou lá, estava lá visitando e ia comprando a TV, mas ainda preto e branco. Sim. Certo? E aí o cara chegou e disse, ele viu a TV, os caras lá estudando a TV colorida já, né? Isso aí final dos anos 50, começo dos anos 60. E aí disse, não, eu quero essa. Não, essa aqui é nossa. Você vai comprar a tecnologia, essa aqui. A outra você vai comprar depois. Ou seja, nesse ponto... Tanto que a TV Enco chegou nos Estados Unidos, na Europa, muito antes do Brasil. Sempre vai estar, se a gente não desenvolver tecnologicamente, a gente sempre vai estar atrasado. Exatamente. E sempre pagando mais. Então, esse é um ponto, né, do investimento nessa questão da inovação, né, da universidade, da criança, da ciência, tudo, é justamente isso. Né? É como uma visão de desenvolvimento de sociedade, de país, entendeu? Então, para trazer soluções para esses problemas, né, nós precisamos cada vez mais de pessoas para pensar isso aí. É verdade. O senhor citou o cientista-chefe, que foi trazido essa ideia lá de Israel e adaptada aqui, no programa que eu fiz ontem aqui com o secretário Brunil, o cientista-chefe, que é um professor do Labamoa, seu colega da universidade. Impressionante o ganho que, em pouco tempo, nós tivemos no Ceará, e somos hoje referência por conta desse programa científico. Não vou nem lhe corrigir, vou ampliar. E barato. Barato. Certo? Ou seja, um investimento barato. Com retorno assim, rápido e muito grande. Então, eu acho que isso tem que ser valorizado. Então... Quando eu citei aqui, na verdade, o programa da Marinha, é porque quando lá em Lisboa, o Ceará levou uma equipe e levou o programa, e eles apresentaram esse plano lá do mar, a Marinha, eles tiveram uma reunião de trabalho com a Marinha e já tiveram um encontro aqui no Brasil com o Ministério da Marinha, porque a Marinha ficou espantada. Como é que isso pode? Não existe um Brasil, mas tem no Ceará. Sim. Olha aí. Sim. A gente não precisa ficar esperando por ninguém, não. A gente tem que fazer a nossa cabecinha grande tem pra que ser isso, usada. E o cearense já provou que essa cabecinha grande é inteligente, tem muita inteligência. Então, eu vejo isso. Eu acho que a gente tem que aproveitar. E a gente precisa cada vez mais trazer isso, entendeu? Rapaz, como é que esses problemas vamos levar? E nós temos hoje uma capacidade dentro das universidades muito grande. Por exemplo, nós fomos nessas coisas do Ceará 2050, a gente visitou o interior. Visitou o interior. Certo? Então, e a gente fez as visitas que nós fizemos, boa parte foram nas universidades. Por quê? Porque pode dizer assim, um campo neutro. Né? Não tinha oposição. Né? A ideia não é negócio de oposição, a ideia é discutir o Ceará em médio e longo prazo. E não entrar nessas questões político-partidárias. Tá, isso corretíssimo. E aí a gente... o produto é para a sociedade. E os partidos podem lançar a mão dele também. Lá, rapaz, os jovens assim, sabe, você via... eu costumava muito dizer que, aqui, usando uma expressão bem cearense, né, que esses meninos precisam só de corda. Só de dar uma cordazinha. Dá uma cordinha nele que eles vão longe. Você vê, os nossos... Aqui, por exemplo, agora, uma menina eu não me lembro agora o nome, mas uma aluna do IFCE ganhou um prêmio do... Eu fiz um programa com ela aqui. Pronto. Ela, filha de um lavrador, de uma dona de casa, ela ganhou um prêmio internacional e vai receber uma bolsa toda custeada numa faculdade renomada nos Estados Unidos, perto do MIT. E pronto, ela dali ela vai estudar astrofísica, ela vai trabalhar na NASA. Então, assim...
Tem vários, né, alunos nossos aí que só precisa dar corda. Só dar corda. E quem deu corda? Os institutos federais, que estão fazendo um belo trabalho no interior. Então assim, e esse exemplo que eu dei do instituto tem em todas as universidades. Certo? Tem meninos muito bons, certo? Tem pessoas muito bem preparadas, certo? Tem pessoas assim com a sede de conhecimento, de crescimento. Eu acho que a gente precisa aproveitar isso aí. Ser cada vez mais ágil nesse processo, até na agilidade mesmo, pode dizer, aí também burocrática desse processo, que aí nós temos, esse é um problema muito sério no nosso país, que é essa questão da burocracia. A demora, né? Todo esse processo, né? Eu acho que a gente tinha que ter, até usando um pouco mais essa digitalização, aí, essa transformação digital, né? De ser mais ágil nesses processos e tudo. Então, assim, nós temos hoje capacidade de... E não são programas caros, tá entendendo? Se você envolver... Não são programas caros. Tá? Se você envolver, né? Você tem, por exemplo, aquele programa de estágio do governo, que é muito interessante, né? Que o governo das escolas profissionalizantes e tudo, então muito legal. Então, assim, nós temos que avançar com isso aí e aproximar todo mundo e chamar alimentar isso aí para ver o que é que sai, né? Dar corda nesses meninos. Dar corda nos meninos. A gente estava falando na infância, né, na transformadora, mas a gente também tem essa educação transformadora que a gente precisa trabalhar. Certo? E, professor, é interessante o que o senhor falou aí, professor Barros Neto aqui, que é o coordenador da plataforma Ceará 2050, lá da Universidade Federal, e que é um plano estratégico do governo com a parceria com a universidade. E o que o senhor está dizendo aí é interessante, porque a gente tem uma maneira de dizer assim, pô, mas não está acontecendo nada, não mudou nada, nós estamos num estado pobre, 2% do PIB, etc, etc. Mas se a gente imaginar o que está acontecendo, esses contratos que estão vindo para cá, o Hub Verde, o Porto de Roterdã investindo no Porto, tudo isso é resultado dessa caminhada. E a partir de agora a gente vai chegar a um ponto que a gente vai começar a usufruir. Aí vai ter essa melhoria salarial, vai ter a dinâmica da economia, preparando as novas gerações, dando corda nesses meninos, daqui a 20 anos, e é isso mesmo, a gente vai ter um outro nível de excelência acontecendo no Ceará. Com certeza. E aí diminuir a desigualdade. Com certeza. Nós precisamos, nós temos que ter um trabalho muito forte. Aí eu estou falando no Ceará, mas isso pode dizer assim, é o Brasil como um todo, é questão de produtividade. Certo? Então, assim, os nossos governos, independente, eu não estou aqui nenhum, mas todo governo fez sua contribuição. Tem contribuição. Certo? Então, o governo A, o governo B, o governo C, cada um deixou a sua semente. Seu uns legado, mais, outros, né? mas, tá entendendo? Então, assim, mas a gente precisa de um trabalho muito forte de melhoria da produtividade. Certo? Então, hoje nós precisamos, esse é um ponto, rapaz, olha, nós temos que focar como é que nós melhoramos a produtividade do Estado. Então, isso seria uma prioridade isso. Uma prioridade, certo? E aí, por exemplo, hoje nós temos investimentos, né, em infraestrutura, certo? Como é que esse investimento refletiu na produtividade do Estado? Né? Como é que esse investimento, por exemplo, na educação? Certo? Então, assim, a gente precisa cada vez mais trabalhar isso. E a gente precisa, e aí também a governança vai ajudar nisso aí, acompanhar esse processo. Certo? Porque assim, a gente precisa dos dados. Mas o problema é que as pessoas... Os resultados, Os resultados, né? Às vezes as pessoas têm muito... nós temos uma visão muito, assim, pode dizer, punitiva do acompanhamento e controle, né? Uhum. As pessoas, isso aqui não deu certo. Opa, não foi culpa minha. Não, aconteceu, né? Não. Ninguém está querendo saber de quem foi a culpa. Né? Vamos ver como é que conserta. Eu já fui gestor, né? Como diretor do centro. Lá na UFC. Fui presidente da Fundação Astef, né? Durante 5 anos, e eu usava muito isso. Né? Qual foi o erro? Né? Errou. Não quero saber. Não quero saber. Eu quero saber agora, eu quero que não erre mais. Não erre mais. Né? Então, o que é que nós precisamos fazer? Então, a gente precisa ter um pouco mais essa questão de resultado. Né? Será que aquele recurso que eu coloquei ali deu o resultado que se imaginava? Vamos otimizar o dinheiro, né? Pronto. Aí, né? E aí, vamos dizer, com isso aqui, o que é que eu quero fazer com aquilo, com aquele espaço, com aquilo que eu estou construindo, com aquele investimento que eu estou fazendo. Então, eu acho que isso é muito importante. E isso aí é independentemente de governo, de partido. É você pensar, olha, rapaz, nós temos uma responsabilidade de fazer esse investimento público. Professor José de Paula Barros Neto, professor, essa segunda fase tem prazo? Essa fase da governança? Tem. Nós começamos agora em junho. Certo. E vamos até, são 16 meses, outubro, se eu não me engano, do ano que vem. Outubro do ano que vem. São 16 meses. Começamos em junho
né? Vai até É porque a parceria Ceará 2050 ela já está sedimentada e ela entra no futuro governo. Sim. Até para. Porque o pensamento é um projeto para o estado do Ceará. Isso. E o próximo governador vai aproveitar, com certeza. Com certeza. E, assim, o manancial. e a nossa ideia é ajudar a qualquer Lógico, governador lógico, que seja lógico, eleito, entendeu? lógico, Então, eu acho que, independente das... A responsabilidade de escolher é do povo do Ceará. E quem foi eleito Nós somos tem a técnicos, legitimidade. Com certeza. E vamos trabalhar. Né? Então, é muito importante a gente até se colocar à disposição para conversar com... Sim. Ainda são pré-candidatos, Os né? pré-candidatos, mas é importante. Não, eu digo assim... Esse projeto, o senhor falou aí da infância, a infância transformadora. Se eu fosse pré-candidato, eu queria saber detalhes dele. Né? A gente está à disposição, que eu acho que é importante todos conhecerem. E não só né, os políticos aí, Sim, qualquer pessoa, qualquer pessoa. entidade, instituição, que queira conhecer um pouco mais sobre o projeto e tudo, Certo. nós estamos ao inteiro dispor, né, para que ele. Quanto mais gente conhecendo, mais gente vai estar defendendo. Funciona lá no UFC, né? O plataforma? Nós estamos lá, mas fisicamente a gente está num espaço aqui só de um escritório, né? Tá. Mas assim, ele fica lá. Fica onde o escritório? Aqui no Barbosa de Freitas. Barbosa de Freitas. Que pé da Assembleia? Ali pertinho da Praça das Flores ali. Praça das Flores, certo. Mas a gente tem muita Sim, interação sim, com a sim. CEPLAG, Tá, Casa tá. Civil, né? Tá, é legal. Professor, muito obrigado. O seu pós-doutorado lá na Universidade do Texas, em Austin, é na área de engenharia? Também na área de engenharia. A de BIM. De? BIM, BIM? O que é isso, BIM? Build Information Modeling, que é o sistema sim. de modelagem. Building. Tá. Professor Barros Neto, está aqui ele, coordenador da plataforma Ceará 50, e eu quero agradecê-lo pelas informações. Está entrando agora na segunda fase, a fase da governança, foi feito já a primeira parte, que foi de abril de 2000. Foi de outubro de 2017. Outubro de 2017 a abril de 2020. Isso. Obrigado, professor. Eu que agradeço, estamos à disposição. Parabéns, belo trabalho. Eu sou fã desse trabalho estratégico que desenvolve a plataforma Ceará 2050, a universidade, a academia, a ciência e o Estado e o governo, não é? Que tem a legitimidade para tocar as políticas. Muito bom tê-lo hoje no programa. O Questão de Ordem fica por aqui, a gente volta amanhã. Até lá.